Olá, sou Ronaldo Rangel. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast SOS Engenharia RJ. Hoje eu trago uma das minhas referências profissionais, um amigo, tá? Alguém que eu tenho muito orgulho de hoje ter no meu âmbito, né? Social. Foi meu professor, é um cara que eu tenho um carinho absurdo. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos num projeto grande para o Estado, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Mestre, por favor, se apresente, fale do senhor, fale do seu currículo. Tá certo, muito bem. É uma satisfação enorme estar com todos aqui, com você, Rangel, com a equipe inteira e falando para os amigos do canal. Bom, meu nome é Eber, eu sempre brinco com a minha roda de amigos que eu sou Eber sem H e com B de bola, porque eu escuto de tudo, né? Eu sou Éder, Helder, Elbert e tudo. Então, meu nome é Eber, eu sou engenheiro também. Sou engenheiro com duas qualificações. Sou engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e sou engenheiro civil pela UNIG. E por força da circunstância, quis o destino e acabei me envolvendo com a pós-graduação, fiz especialização em estruturas de concreto armado, muito voltado para estruturas hidráulicas de reservação, escoamento e controle. Depois eu fiz mestrado em hidráulica de sistemas. Depois eu fiz doutorado em engenharia hidráulica. E passado um período eu fui para a universidade, dei aula um tempo e tal. E eu voltei até o professor que nós trabalhamos e falei: professor, faz muitos anos que eu não faço nada para mim. Faço tudo para os outros, dou aula para todo mundo, faço palestra, mas para mim eu não faço nada. Aí eu fui para o pós-doutorado em engenharia hidráulica e todo esse sistema aí de pós eu fiz na Escola Politécnica da USP. Bom, Entendeu? bom. Por que eu falo que ele assim, uma enciclopédia, mas é um cara muito humilde. É o cara que senta de bermuda comigo, camiseta, bate papo. A gente, graças a Deus, é um amigo. Eu tenho muita satisfação, mestre, de tê-lo Igualmente. como amigo. Igualmente. É, a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar junto num grande e importante projeto que elaboramos para o estado do Rio de É Janeiro, verdade. que é a Inundação, um projeto elaborado pelo CEPERJ, junto com mais alguns profissionais de grande relevância hoje no estado do Rio de Janeiro. E o senhor acabou sendo coordenador do projeto, nos auxiliando ali, Verdade. nos orientando e dando a direção que a gente precisava para chegar no que chegamos, e um grande projeto para a população do Rio de Janeiro. Verdade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, tá? Sobre a expertise que o senhor tem profissional, de Sim. ter ido para fora, Sim. de onde o senhor trabalhou, Sim. da especificidade de trabalhar fora, sendo Sim. um brasileiro em meio ao cenário mundial, para trazer essa expertise para todos nós. Uma coisa curiosa é que eu dizia agora, sem nós termos iniciado a gravação, eu estava dizendo para o Ronaldo que é interessante que nós vivemos momentos na engenharia que são próprios das circunstâncias tanto econômicas quanto políticas da situação. E em razão disso, eu sou de um momento em que o mercado de trabalho era muito restrito, era muito difícil nós conseguirmos uma colocação, até estágio, etc., na engenharia, em diversos segmentos, havia uma certa estabilização das questões que envolviam interesses e, mais do que interesses, fomento com respeito à indústria da construção civil e da engenharia como um todo. Bom, desde cedo eu me interessei pela parte de fluidos, né? Eu desde muito mais iniciante na engenharia, eu tive um professor que foi uma referência. Essas questões geralmente são próprias de você criar referências
caminhadas que a gente faz. Ou é um professor, ou um orientador, ou um colega que se destaca, a gente tem uma referência e aquilo, de alguma maneira, te sensibiliza. E eu fui para a área de fluidos, né? E ainda muito pouco formado e com dificuldade de colocação no mercado naquele momento e tal. Isso no final dos anos 80 para 90 e tudo. Então, eu, de alguma forma, achei por bem participar de alguns programas e fui selecionado para estar no Oriente Médio um período. E aí me assustou muito, porque é uma outra cultura, um outro clima, uma outra verdade, né? E eu fui trabalhar no deserto do Negev como engenheiro trainee, e nós ficamos 4 anos num kibbutz empresa chamado Kibbutz Nirim. Esse kibbutz ele era curioso porque, como todos nós sabemos, o kibbutz é uma fazenda comunitária e é, na verdade, uma empresa gerenciada por um conselho deliberativo, onde algumas famílias residem na propriedade rural. Esse kibbutz tinha uma ideia curiosa, que ele produzia flores para jogar no mercado europeu, basicamente holandês. Mas produzir flores no deserto com o mesmo padrão de qualidade e que seja de atendimento às exigências do mercado holandês, que é um dos primeiros no mundo, na produção de flores, naturalmente, quer seja para a indústria cosmética e quer seja para o consumo in natura, então tinha que ser um padrão muito bom. E nós tínhamos isso. Eu fui trabalhar com sistemas de abastecimento e de irrigação com a produção de flores no deserto do Negev. Foi um período interessante. Trabalhei bastante, fiz alguns trabalhos de troca de sistemas hídricos lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Como a gente tinha passaporte brasileiro, tinha facilidade de acesso. E, ao terminar um processo que nós participávamos, eu também fui convidado a estar em Southampton, na Inglaterra, por um período que também trabalhei como engenheiro de manutenção. Foi uma coisa curiosa na Daly Tower Company, que é uma empresa muito atuante na região ali, né? E depois disso eu voltei para o Brasil e eu fui para a USP fazer pós-graduação, como eu falei a princípio. Foi basicamente isso. Terminado esse processo, eu caí na universidade, já muito em razão da demanda por profissionais que tinham tanto experiência quanto titulação nessa área de fluidotérmicas, né, que não é só fluido, acaba envolvendo as questões de ciências térmicas em conjunto, né, porque as duas ciências acabaram sendo uma fruto de desenvolvimento da outra. Bom, assim, por que eu até pedi, né, mestre, que o senhor iniciasse assim, para que a gente pudesse entrar no nosso trabalho no CEPERJ, no nosso presente. O senhor deu aula há muito tempo na UGB de Nova Iguaçu. Foi. Conhecia muito bem a bacia, né, e toda a cadeia hidrográfica da região. E quando houve o convite, né, através lá do CEPERJ, através do nosso gestor, que era o Yuri, eu imediatamente convidei o senhor. O senhor acabou se tornando o gestor, né, do nosso programa. É verdade. E com isso o senhor nos ajudou, né, nos direcionou para o que era o produto a ser entregue, com um entendimento de macro drenagem, mas também de a diminuição do impacto social que deveríamos entregar de acordo com o projeto. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância, tá, de desenvolvermos projetos, tá, com a chancela pública, certo? Mas para o viés social, né? Que na verdade é isso que a gente acaba entregando no final. O Rangel, ele não disse tudo, mas ele acabou me convidando para estarmos participando com ele que estava no projeto, e me fez o convite. No CEPERJ, que é um órgão do governo do Estado, um dos braços do CEPERJ envolvia o interesse por meio ambiente, recursos e tal. E nós, naquele momento, a proposta era trabalhar com
a construção, na verdade era isso, de um texto que servisse de proposta e orientação para as prefeituras do Rio de Janeiro, portanto, atendendo ao Estado como um todo e trazendo diferentes capítulos, né? E eu fui responsável pelo capítulo 1 e 2, eu chamei um engenheiro amigo, que é o Ronaldo Paulucci. Ele tinha sido um colega que encontrei durante o tempo de aula e tal, e ele tinha interesse nesse tipo de assunto, com muito pouca vivência, pouca experiência nisso, e eu acabei trazendo ele. Quando eu trouxe ele, nós nos comprometemos com o CEPERJ, com o Ronaldo, com o pessoal da direção, de montarmos um capítulo que fosse mais estruturante do que era o texto. E esse capítulo envolvendo engenharia hidráulica e relações hidráulica e hidrológica, né? Essa era a ideia. O texto, depois de um momento, eu fui chamado pela direção lá do projeto para a gente auxiliar como coordenador técnico, né? Eu até fiz algumas sugestões e tal, e havia, em dado momento, muita dispersão, e eu bati o martelo, falei, a gente precisa entregar alguma coisa que seja, não adianta você trazer para o seu foco, para o seu lado, tem que ser alguma coisa que seja genérica para todas as prefeituras, e essa era a proposta, né? A drenagem urbana, ela tem sido, na engenharia hidráulica, um assunto de bastante importância, em razão, e sobretudo no Brasil, em razão de nós termos cidades de grande expressão volumétrica, né? Assim, de grande população, com grande movimentação antrópica, que a gente diz tecnicamente. Essas cidades no Brasil geralmente estão estabelecidas em regiões que um cenário morfológico apresenta encostas, elevações, vales, e isso traz um problema muito grande, porque com a ocupação desordenada nas grandes cidades, envolvendo essas características de relevo, é grande a preocupação por deslizamento, desmoronamento, ocupações irregulares, construções fora de padrões de segurança, naturalmente, em razão do poder aquisitivo ser um pouco menor, a falta do poder público também de algum projeto que envolva habitações populares em maior escala, etc. Isso faz com que a engenharia hidráulica no quesito drenagem urbana se decline com maior interesse. Hoje nós temos uma série de outras propostas, como as soluções baseadas na natureza, que eu sempre fico bravo com todo mundo, porque não são soluções, auxiliam, na verdade. Entretanto, essas soluções, todas elas, como as praças esponjas, as regiões de coletas, né? Os espaços que envolvem os chamados piscinões, né? Essas regiões que envolvem a colocação ou estabelecimento dessas estruturas, elas geralmente são feitas com um critério extremamente urbanístico e com o olhar bastante paisagístico, entendeu? E nós temos um problema no Brasil, que é a ciência de solos mostra isso, nós temos uma diversidade pedológica muito grande. Você tem a preocupação de velocidade de infiltração, você tem a preocupação de estagnação, você tem uma preocupação de, em dado local, o índice de finos no solo ser extremamente alto e, portanto, uma impermeabilização. Se você coloca alguma lagoa, alguma coisa ali, você vai promover uma proliferação de endemias, de problemas e tal. Isso eu não vejo preocupante e não vejo ninguém com esse viés de interesse no que é as novas propostas em drenagem urbana, envolvendo, muitas das vezes, alternativas, né? Eu tenho visto assim. A gente, lá no projeto, né, a gente acabou conseguindo juntar tudo, né, mestre? Falar um pouco sobre estrutura macro, tá? Falar sobre a parte de produção, de canalização, inclusive, de possível de alguns rios,
A gente também trouxe a expertise de algumas outras profissionais, né? Viviane e a nossa Herzog, tá? Que são referências dentro das suas cadeiras. Viviane Japiaçu, que é a coordenadora hoje da Veiga. Sim. A Herzog é uma profissional independente, mas com expertise absurda dentro dessas praças esponjas, dentro desse contexto. Um grande abraço para vocês, que trouxeram dentro das expertises dela um olhar, né, para essa parte de ambiental. É verdade. Mas o projeto em si, a gente acabou trazendo uma visão mais macro, mais robusta, visando a diminuição do impacto para atender a população. Isso, inclusive, a gente tinha até a ideia na época da execução, entregamos o projeto, para que no segundo momento pudesse ser executado, mas a gente acabou sendo surpreendido depois com os problemas do CEPERJ, até a qual hoje o Cláudio Castro foi envolvido. Isso fez com que o nosso projeto fosse parado, mas entregamos o que nos propomos. E a gente vê que há importância, né, de uma visão macro. Sim. E uma visão não só macro, mas a micro, quando eu falo micro, realmente do impacto que gera essa falta de projetos para esse tipo, né, desse tipo, realmente visando os impactos. Eu queria que o senhor falasse qual é a importância, ou qual seria a importância, e digo melhor, qual será a importância da criação de um escritório, tá? Para que se pensasse no mesmo segmento, mas para o Estado. Então, vamos supor, nós temos histórico aqui, nós temos histórico aqui e aqui. Como que a gente vai conseguir atender essas partes do Estado através de uma visão mais macro, uma visão longínqua, para poder melhorar o impacto, né? A diminuição do impacto, a mitigação do impacto, tendo esse escritório de projetos? Eu vejo assim, olha, tendo pela instituição, que é o Conselho, né, Regional, um escritório que se debruce sobre questões de engenharia e que é presente, muitas das vezes, uma série de instituições não consegue desenvolver seus movimentos e intenções de plataforma de atuação, né, de infraestrutura urbana, sobretudo, muitas das vezes em razão da falta de projeto, da falta de apresentação de um termo técnico que possa auxiliar a execução. Um escritório de projetos que envolva-se com essas questões e que seja chancelado pela instituição CREA vai certamente ter bastante credibilidade, eu acredito, na minha visão. Vai gerar recurso, como eu já disse aqui fora do ar, e além disso vai acontecer por credibilidade da instituição, ter uma demanda bastante curiosa, em diferentes segmentos, quer seja na execução, na fundação de hidráulica, de saneamento, de concretagem, de qualquer execução, imagino eu. Acredito que nasceria como uma proposta naturalmente diferenciada de tudo que nós vemos até agora. E, por consequência, com bastante tendência a um certo sucesso em razão do que nós vemos aí pela, muitas das vezes, falta de corpo técnico e grupo temático para desenvolver determinados projetos. É claro que nos grandes centros isso não é tanto problema, mas em lugares mais distantes, em certas regiões, nós somos no Rio de Janeiro 92 municípios. Tem municípios como região serrana, que é uma presença rural bastante grande. Temos regiões com prefeituras que trabalham basicamente por repasse federais, estaduais. Então, escritórios que envolvam-se com essas
prerrogativas de solução, um escritório como o do CREA, fantástica ideia, na minha visão. Bom, eu acredito, né, que o estado do Rio de Janeiro, e eu tenho escutado muito isso, ele tenha condições, e nós temos condições de voltarmos a sermos protagonistas a nível de engenharia, e principalmente de engenharia estrutural, né, de auxiliar o Estado, tá, num crescimento e numa diminuição do impacto com o que a engenharia pode atender, né? Desde embasamento técnico à parte social, como a gente tem falado. Acredito mesmo que o nosso papel como engenheiro é devolver para a sociedade dignidade, devolver para a sociedade um ambiente seguro. Sim. E, acima de tudo, apresentar a grandiosidade do que é a engenharia para as pessoas e o reconhecimento nosso como profissional em meio a tudo, né? É claro, eu acho também, viu, Angel? Eu me interessei pela engenharia desde mais jovem, até assim admirado com as histórias bíblicas, né? As construções, as pirâmides, os palácios, sabe? A região que envolvia uma dificuldade climática enorme, ainda assim faziam obras fantásticas, mesmo desvio, canais, os jardins suspensos do que era o reino da Babilônia. Sempre li sobre história. Aquilo me chamava atenção demais. E eu achava o trabalho de engenharia, desde mais jovem, eu achava curiosíssimo assim, a desenvoltura de ter esses grandes monumentos e feitos por engenheiros da época, né, primitivo, assim. E aquilo me acalentou. A gente, quando é menino, a gente busca e pega as coisas, né? Aquilo me aficionou, eu fiquei bastante declinado e curioso, e entrei pelo segundo grau e fui avante. E logo na primeira oportunidade eu fui fazer alguma coisa ligada à engenharia, vestibulares e tal. E, em razão disso, a minha experiência veio sendo agregada, né, com outros informes, né? Acabei fazendo assim uma análise muito curiosa do que foi a engenharia quando eu estive e quando agora acontece, né? Hoje nós temos uma era digital muito forte na engenharia, né? Quando alguém me pergunta qual o conselho você daria para os meninos, eu falo, olha, estejam muito próximo dos apêndices de informática, matemática computacional. Porque hoje você resolve engenharia com softwares, diversos deles, na área de concreto armado, metálicas, madeira, infraestrutura urbana. Você tem diferentes aplicativos computacionais. Então, você, se está distante disso, né? E não é só pilotar o software, como a gente diz, fulano virou piloto de software, né? É você ter conhecimento, agregar a sua formação, que deve ser uma formação relativamente séria, levado a sério, e com muita proximidade com essa interface computacional. Na atualidade, eu vejo isso muito importante. Mestre, a gente está caminhando já para o final. É verdade. Mas eu queria que o senhor me falasse aqui rapidinho quais são as problemáticas que o senhor vê hoje do sistema CREA que poderiam ser melhoradas. É interessante. Há pouco tempo eu vivi uma experiência que me chamou a atenção e eu fui até o CREA também. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu há alguns anos e acabei, pela minha formação e mais próximo dessas coisas, virando inventariante de alguns imóveis dos meus pais. Muito bem. Numa parede que é fronteira limite do vizinho que está ao lado, o cidadão ele fez uma movimentação concretando pilares e tal, sem ter feito uma parede própria.
ele fez na parede existente do imóvel que nós temos. E eu procurei a prefeitura. É muito curioso. E depois procurei o CREA. Procurei a prefeitura e ninguém soube me dizer. Procurei a postura, depois procurei sessão de protocolo, que envolve mapas e imagens aéreas e tal. Ninguém soube me orientar. Eu fui ao CREA e achei curiosa a ideia que eles têm. O CREA não fiscaliza nenhuma obra privada, particular. O CREA fiscaliza, a prefeitura não fiscaliza nenhuma obra privada. A prefeitura fiscaliza obras que sejam de origem pública. As obras privadas sofrem, segundo eu vi, sofrem denúncias. E aí a prefeitura, sim, não previamente, mas a posteriori se movimenta. O CREA, por sua vez, também não faz esse tipo de trabalho e também não orienta o que se fazer. E eu ainda disse, não, eu sou engenheiro responsável e não houve... Então, achei, pela pergunta que você me faz, achei o CREA sempre muito distante e muito desinformado, na minha visão. Eu já estive pessoalmente com o CREA, questionando, por ter duas formações, a presença de somente um dos valores dos números de identificação, de credencial de CREA, e a pessoa, em diferentes sessões do CREA no Rio, não souberam me informar e não pediram que eu fizesse contato com o CONFEA ou CONFIA, como alguns dizem. Uhum. Então, vejo, como que você vê o CREA? Eu vejo o CREA bastante distante do profissional. Não é nada maldoso, não é nada pessoalmente maldoso pela instituição, não é isso. É uma falta de gestão nesse segmento e com essa proposta. Já é cultural, né? É cultural, Isso, cultural. é verdade, é cultural. Na realidade, é estrutural, por incrível que pareça. Virou estrutural, é bem isso. Mestre, eu queria que o senhor... A gente está caminhando mesmo para o final. Foi um bate-bola curto. O senhor vai voltar. Tá certo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem na câmera, para essa câmera aqui. Essa aqui, tá bom. Falando sobre a importância, tá, de uma boa vida acadêmica, tá, a importância de criar um bom currículo, mas, acima de tudo, de deter o conhecimento, de ser um conhecedor. Eu sempre uso uma referência do que ele nos ensinou na faculdade. A gente, estudando com ele, ele perguntou, vocês sabem os dias onde iniciam primavera, verão, outono e inverno? E aí, isso me trouxe a reflexão de quão importante é você realmente ter o conhecimento. Porque, e aí foi como ele falou, se você não souber isso, você não vai saber os ciclos de chuva, os ciclos de climas para o que você está se propondo, que é o gerenciamento de uma obra. Se você fizer um planejamento de uma obra num período que tenha chuvas intensas, você praticamente vai ter um atraso na sua entrega e no seu cronograma de obra. Então, assim, uma coisa simples, mas uma coisa simples que muda. Para mim, mudou e eu uso isso sempre como referência. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nessa câmera aqui para os alunos, para esse universo da engenharia. Olha, é interessante o seguinte. Eu dei aula de hidrologia há muitos anos. Depois dei aula de, naturalmente, hidráulica e as questões que envolviam, as disciplinas que envolviam relações de fluido, né? Muito bem. E tinha gente, claro, os alunos, gosto disso aí, professor. Eu gosto das disciplinas de concreto, alguém dizia. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, quando dou aula aí para todos, eu falo, olha, é importante você saber aonde você vive, em termos planialtimétrico e hidrofisiográfico, em termos geográficos. É importante. A pessoa não tem noção, o aluno não tem noção, e eu tento descortinar essas questões. Eu falo, olha, você vive numa bacia hidrográfica. É curioso, mas você não tem essa noção.
E uma bacia hidrográfica, ela tem características físicas que vão, sim, em dadas questões de natureza, como chuvas e tal, vão, sim, te dar respostas. Se você vive nessa bacia, trabalha na bacia, você tem a sua vida desenvolvida nessa bacia hidrográfica, parte dela toda já urbanizada, impermeabilizada, você vai ter respostas muito grandes com respeito a eventos climáticos. Então, é importante para você que é estudante de engenharia e que é de pós-graduação, é fundamental você ter uma visão um pouco mais aberta daquilo que você está agregando, daquilo que você está concebendo, porque as relações são múltiplas e elas se somam depois para te dar um resultado final em todo o segmento. É fundamental que a gente imprima um interesse, mínimo que seja, sobre as questões que envolvem a sua formação. Eu dei aula há muitos anos para os alunos de último período. E era um problema, porque ele já se vê formado, é muito curioso, com pouco interesse também em perder tempo, ele está vivendo a angústia de 60, 70 dias depois de estar formado, então ele meio que larga as coisas, as espadas e os escudos no chão e meio que se expõe. E eu sempre dizia para eles, olha, e disciplinas assim, como drenagem urbana e controle de enchente, relações hidrofisiográficas, hidrológicas, questões que envolviam essas ciências de engenharia hidráulica. Em dado momento, parece que abria assim, uma janela de oportunidade e eles enxergavam porque ou estava se passando por épocas de intensas chuvas torrenciais, ou o jornal noticiava sempre as mesmas catástrofes em diferentes estados do Brasil, e aquilo ele meio que fazia um paralelo com as nossas colocações, e muitos deles vinham depois conversar, professor, você viu aquilo, estava prestando atenção naquilo. Então, há esse feedback. É fundamental você imprimir, então, uma certa seriedade naquilo que você está tecnicamente agregando, né? É fundamental. Eu faço um paralelo com a rapaziada de engenharia, eles gostam, com os alunos de medicina. Você já viu um aluno de medicina? Presta atenção nele. Segundo período de medicina. Segundo período, ele não sabe nada. Ele está fazendo medicina e as disciplinas são todas das biológicas e tal. Ele tem um jaleco com o nome dele. Ele tem um estetoscópio no pescoço. Se você passar no corredor e te dá uma receita, você pega um aluno de engenharia, e eu falo isso com os meninos, você dá uma panorâmica visada no aluno de engenharia, 4º ano de engenharia, ele está no final do curso. Ele não tem, muitas das vezes, a noção da seriedade em que ele se vê, que ele se envolveu. Então, na minha carreira acadêmica, eu sempre tenho chamado essa atenção, dado a tua pergunta agora, que foi como é que você vê o profissional na sua formação, com certa seriedade. Eu chamo a atenção para esses detalhes, porque você vai incorporando essa noção de compromisso com a engenharia e ele sai, no outro lado, um pouco mais experiente, um pouco mais preparado, imagino eu, né? Mestre, eu queria te agradecer, tá? Não só por hoje, mas pela sua amizade, pelo seu carinho, prazer grande. Pelo seu olhar especial. Foi com ele que eu fiz meu pique na faculdade, trouxe para ele. Como eu sempre conto aqui, quem já viu alguns episódios, eu já tinha alguns amigos que já cursavam engenharia, e um desses amigos elaborou um projeto, Dr. Leandro Correia, meu irmão, beijo grande, tá? Elaborou o projeto, mas não conseguiu executar, e a gente foi para executar na reserva de Tinguá com alguns amigos. E assim que eu chamei ele, foi, mestre, a gente está querendo aplicar. Ele, Ronaldo, bom, vamos. E executamos. É um cara que eu tenho assim, um carinho, um respeito, uma admiração absurda. Porque eu falo, né? Não tem menino nenhum de falar.
O senhor é um modelo para mim. Obrigado. Pela capacidade técnica, pela pessoa que o senhor é, pelo coração, pela humildade Obrigado. e pela acessibilidade com a importância e o devido teor do que é ser um engenheiro. Tô emocionado. Obrigado. Tô emocionado, sim. É um cara que eu carrego no meu coração. Para mim hoje é uma felicidade ter ele aqui. E, mestre, muito obrigado. Gente, chegou no final mais um episódio aqui, curto. Ronaldo, eu digo que dar aula para bons alunos é fácil, né? Por isso que eu me torno excelente professor. Os alunos são de primeira linha, então fica muito fácil. É um queridaço, é uma pessoa que a gente vai trazer de novo aqui para poder estar falando um pouquinho mais. Muito obrigado a você, muito obrigado ao seu tempo, pela sua confiança. Esse canal aqui é feito de engenheiro para engenheiro, para você, e que você possa entender um pouquinho mais sobre o universo da engenharia, a importância da engenharia e como ela é macro e como ela é micro no nosso dia a dia. Tá? Um grande abraço. Clica aí, segue a gente, curta e compartilhe. Deus te abençoe.